Peguei todas as questões lá das atividades avaliativas, lá da biblioteca de alunos. Aí isso aí vai dar uma boa ajuda para a gente. Tentei montar um roteiro aqui para a gente não ir estudando, né, de acordo com o roteiro, para ir encaixando essas ideias uma na outra aí, tá? Curso extracurricular é obrigatório sim, Bianca. A gente tem que ter 200 horas, sei lá. O pessoal tá correndo atrás aí também. Então vamos lá. Aqui, ó. Primeira questão. A aplicação das funções trigonométricas está principalmente associada a situações em que ocorre comportamento cíclico, uma oscilação periódica, incluindo aplicações na acústica, vibrações de sinais de rádio, comunicação marítima, radares e movimento ondulatório. Considerando as informações apresentadas, seu conhecimento sobre funções, aplique as proposições sobre funções trigonométricas e identifique se são verdadeiros ou falsos. Aqui eu peguei esse aqui da primeira semana, né? Esse exercício. E a gente começa então com esse aqui, ele falando dessas afirmações aí, ó. Considerando as informações apresentadas, seu conhecimento de função, se é verdadeiro ou falso, essas três afirmações aí. Então, olha só. Ontem que eu falei de função trigonométrica, por isso que eu falei para vocês que não adianta a gente querer trocar a roda de carro sem ter a chave de roda na mão, né? Sem ter a ferramenta necessária. Eu falei para vocês lá, ó, do círculo trigonométrico, certo? Não sei se vocês se recordam disso. Então, aqui no círculo Sim. trigonométrico, eu falei aqui para vocês, ó, agora eu vou fazer mais ou menos aqui, hein, que a gente tem ele dividido aqui, né? Ó, e aqui a gente tem o cosseno e no eixo Y, até me perguntaram isso, função seno, né? Então, olha só, ele está me falando na primeira alternativa que o cosseno de 100 graus é igual a seno de 190. Então, ó, lembra que eu falei para vocês? Ficou até meio torto aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Se não conseguir também vai torto, né? Eu disse para vocês também, ó, na definição, que a gente inicia o círculo trigonométrico com 0 grau, metade do círculo é 180 graus, né? Aqui a gente chama de 90 graus, que seria aquela quina, né? A gente tem aquele símbolo, né? Que a gente indica o ângulo reto. E uma volta inteira na circunferência é 360 graus. Então é como se eu colocasse um homenzinho aqui, ó, fosse dar uma volta na circunferência inteira. Então, ele está me falando que cosseno de 100 graus, eu vou chutar, então, ó, né? Seria, vamos pôr de outra cor aqui para não ficar zoada. Cosseno de 100 graus, vou fazer mais ou menos aqui, ó. Se aqui é 90, o meu cosseno de 100 graus vai estar aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que a leitura do cosseno eu faço nessa linha aqui do eixo X, né? Então o cosseno, o valor dele vai estar mais ou menos aqui, certo? Ele está falando que é igual a seno de 190 graus. Então eu vou pegar a minha reta, ó, vou fazer de outra cor também. Eu acho uma verde aqui, sei lá. Esse verde aqui, vamos lá. Feio pra bom, mas não é. Ó, se metade da minha circunferência tem 180 graus, aqui mais ou menos vai estar meus 190 graus, né? E aqui, ó, eu vou ter uma outra leitura de seno. Aqui vai ter um valor y, né? Sei lá. E aqui em cima no cosseno eu vou ter um valor x, né? Sei lá.
Então vamos lá. Ó, então, aqui a gente tem então um valor de x aqui e um valor de seno de y. Dá para afirmar que esse valor que eu li aqui no x, ele vai ser igual a y? Vocês acham que dá? Tem condição de dizer? Não. Não dá, né? Então eu posicionei aqui, ó, né? Então, para mim, analisando essa primeira situação aqui, ó, eu creio que é falso, tá? Aí ele fala que o seno de 135 graus é a mesma coisa que menos cosseno de 225. Então vamos lá. Ó, tem aqui seno de 135. Tem que voltar aqui, porque a primeira alternativa a gente já fez, né? Seno de 135 graus para mim, ele vai dar mais ou menos 90, vamos fazer 135 menos 90 para saber. Vai dar 5, 13 para 9, 9, 10, 11, 12, 13. 45 graus, ó. Então, 135 graus para mim, ó, eu vou ficar mais ou menos aqui, ó. Então, daria 135 graus. Seria meus 90 aqui, né? Mais 45 graus. Rodei mais. Oi? Mas é metade da metade, mais ou menos, né? É, exato. Metade dessa bolinha, desse segundo quadrante aqui, né? Beleza. Aí ele fala que seria menos cosseno de 225 graus. Lembrando que eu vou ler o valor aqui, né? Ó, no eixo Y. Aí o cosseno de 225 graus, ó, eu creio eu, né? Vamos tentar ver aqui, 135. Se eu somar com meia volta, 180, isso vai dar 5, 1, 8, 9, 10, 11, vai 1. Não deu 315 graus. Então não. Então eu creio que 225 graus, ele vai estar, ó, isso aqui é 180, ele vai ter que estar aqui, ó, nesse quadrante aqui. 5 graus, certo? Que daria aí, ó, vamos fazer menos 225, menos 180. 5 menos 0, 5, 12 menos 8, dá 4, deu 45 graus. Então, ó, daqui para cá, ó, eu também tenho 45 graus de distância. E eu iria ler isso aqui no eixo aqui. Repara uma coisa, galera. Por isso que eu apresentei para vocês ontem até aquela tabelinha, mandei até a musiquinha lá, os caras fizeram, achei mó legal. Se a gente reparar, né, e relembrar a aula de ontem, eu tenho aqui, ó, vou fazer em marrom, cada hora tá ficando mais feio aqui. 45 graus aqui, eu lembro que seno de 45 graus, ele é igual a cosseno de 45 graus na tabelinha. E esses dois vale raiz de 2 sobre 2. Esse era o valor que tinha lá. Então, ó, se no primeiro quadrante eu li o valor aqui, ó, do seno, que é o que o Ricardo acabou de falar, é metade desse arco aqui, né, ó. É exatamente metade do arco.
Então, se no meu primeiro quadrante eu li um valor aqui no seno e deu o mesmo valor de cosseno aqui embaixo, ó. Tá vendo? No primeiro quadrante, estou fazendo a análise do primeiro. Deu o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2. Eu tenho esse conhecimento pela tabela e pelo que a gente demonstrou ontem. Se eu mudei esse quadrante, ó, eu só peguei os 45 graus e andei, se eu não me engano, 90 graus, né? Daqui para cá, ó. Cheguei aqui em 135. Então, se eu cheguei em 135, ó, o valor que eu tô lendo aqui, no cosseno, ele está falando que ele é menos cosseno, ó, repara na alternativa. E tem tudo a ver, porque a gente sabe que aqui no eixo aqui, ó, daqui até aqui o valor é positivo e daqui para cá ele é negativo. Então, fazendo essa análise, eu creio que a alternativa 2 está verdadeira. E outra, pessoal, fazendo a conta, a diferença dá 90 graus. Se você 45 de cada lado. Faz sentido isso? Faz sentido. Então aqui eu creio que tá beleza, né? A última aqui é 3, ele tá falando que seno de 30 é igual a cosseno de 75 graus, né? Pra mim, eu acho que seno de 30 é meio, tá? E que eu lembre, o cosseno de 60 graus vai dar meio. Aqui pode ser que eles tenham dado uma... Deixa eu ver quanto dá cosseno de 75. Vamos para o calculador. Se der igual, menos 0... Não, desculpe. A primeira deu verdadeira mesmo. Pegadinho isso aqui, ó. Embora não seja, ó, fiz na calculadora os dois, ó. Esse valor de cosseno de 100 e seno de 190 dá igual, ó. Vou passar para vocês. Que eu acreditava que não tinha como ser igual, não. Mas, sem calculadora isso aqui fica complicado. Fazendo análise no gráfico igual eu fiz. Seno de... Vamos lá. Seno de 100 graus, cosseno. Ó, menos 0,173. E seno de 190 graus. 190. Seno. Deu menos 0,173 também. Deu negativo. Os dois. Tanto de 100 graus quanto de seno de 90. Ali, pelo gráfico aqui na trigonometria, não dá para você afirmar. Mas a primeira deu V. A última que é falsa, que o cosseno aqui no caso seria de 60 graus, para dar igual pela tabela. Então é VVF, pessoal. Alternativa D de dado. Eu até confirmei aqui na calculadora agora. Pauleira, só pelo gráfico. Aí agora eu não sei se lá a gente vai conseguir... Fala, Juliano. O Anderson, a alternativa B, ele fala seno de 135 graus é 0,70. Aí menos cosseno é 225 graus, que dá menos 0,70. É isso mesmo. Não seria... Ah, tá, desculpa. Aqui é 0,70 positivo e aqui é menos 0,70. Tá certo, desculpa aí. É verdade. Aí é que tá, eu já não sei se eles vão deixar a gente usar a calculadora lá, né? Usando a calculadora você mata isso aqui fácil, você põe na calculadora e mata, né? No meu ponto você pode usar. No meu ponto você pode usar sim. Porque se não puder, ferrou. Esse tipo aqui de questão, ó, você já não consegue. Pelo gráfico, eu acreditava que a primeira estava errada. Teria que fazer o cálculo, porque eu não lembro quanto que vale seno de 100, 190, só lembro dos ângulos notáveis. Por isso que eu matei a 2 aqui, né? A 3 eu também matei porque eu sei que seno de 30 é igual a cosseno de 60, pelos ângulos notáveis. A primeira eu ficaria em dúvida. Não? Sem calculadora. Eu tenho que fazer um cursinho de calculadora científica, porque senão não vai ter. É só apertar o valor aqui, ó, da calculadora, até do computador é igual, né? Você vai... É que aqui tá a trigonometria. Na científica tem o seno já direto. Você coloca aqui 30 graus e aperta seno. Aí ele te dá o valor, meio. É isso.
Eu vou testar aqui uma aqui. Isso, só fazer isso. Beleza? Então essa seria a certa, galera. D de dado. Ainda bem que a gente fez a análise aqui junto. Vamos lá. A Thaís está falando que é mais 10 a partir de 90 e a partir de 180. Sim, pode ser também. Fazer a correlação também. Mas se colocar um ângulo que você não lembra, lascou. Nossa, agora essa próxima questão aí, pra mim, é muito difícil. Vamos lá. Conhecendo a função f de x igual a 4, cosseno de 2x mais 1, podemos afirmar que a imagem da função é igual a... Tá doido? Na verdade, falou que não podia levar e que todas as questões que envolvessem cálculo ia ter a calculadora disponível. Bom. Isso na matemática, né, do semestre passado. Pode ser que nesse... Mas assim, lá no dia só desculpa fugir do assunto, no dia de exame computacional, que é uma questão de matemática, e não chegou ao calculador no sistema e nem levamos. Aí depois falaram, podia trazer da sua. Mas ninguém falou também. Bom. É estranho, porque no próprio ambiente de prova, tinha uma calculadorazinha ali do lado que até não é muito boa de usar, porque ela é pequena e ela é diferente do Windows, por exemplo, mas tinha uma calculadorazinha ali sim. Mas tá sanada a minha dúvida, valeu. Bora. Tá aqui, ó. Que o pessoal falou que não consegue. Ó. Conhecendo a função f de x 4 vezes cosseno de 2x mais 1, podemos afirmar que a imagem... Ó, de novo a palavrinha-chave, né? Muita gente ainda tem dúvida nesses palavreados aí. A imagem da função é igual a... Então, ó, o meu domínio, galera, é os valores que eu vou colocar para x, tá? E a minha imagem, é o que eu vou obter com os valores que eu coloquei de x, eu vou obter uma imagem aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu tenho f de x igual a 4 cosseno de 2x mais 1, voltando no círculo trigonométrico aqui, ó. Vou fazer de novo ele. Voltando no círculo trigonométrico. Ontem eu falei para vocês que o círculo trigonométrico, por padrão, aqui eu tenho o eixo do cosseno, aqui eu tenho o eixo do seno. Por padrão, ele adotou o raio 1, certo? Então, se eu tenho 1 desse lado, do outro lado eu vou ter menos 1, né? E aqui em cima, no eixo dos senos, eu tenho 1. Deixa eu até trocar a cor aqui. No eixo do seno eu tenho 1. E menos 1 aqui para baixo. Então, ó, os únicos valores aqui que eu posso assumir para x aqui, ó, é de 1 até menos 1. Então, nós vamos fazer isso com o meu domínio. Meu domínio aqui, ó, ele só pode assumir o valor de menos 1 até 1. Né? Então, eu vou pôr entre chaves, que significa até aqui. Então, vamos lá. Vou fazer o cálculo do f de x colocando simplesmente de 1 a menos 1. Meu f de x vai ser igual a 4, que multiplica cosseno de 2, que multiplica 1 mais 1. Certo? Não entendi. Coloquei o primeiro valor aqui, ó, que eu posso assumir, seria de 1 até menos 1. Então, o meu domínio, eu estou pegando o primeiro valor 1 e estou colocando no lugar do x. Aqui, ó. Tá? E vou calcular o meu f de x, que é a minha imagem, que é o que ele quer saber. Certo? Até aqui? Certo. Então, aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. Meu f de x aqui, ó, eu vou ter que igualar a zero. Por que eu igualo f de x a zero? Porque quando você tem aquela onda lá, ó,
Isso aqui que ele quer descobrir, olha só. Tudo tem a ver com o que eu falei ontem para vocês. Quando você tem a onda senoidal, agora de senoidal não, agora de cosseno, né? Ele começa no 1, passa pelo eixo, vai. Lembra que eu fiz o gráfico ontem com vocês no sistema? Então, no GeoGebra, então eu estou assumindo aqui, ó, que enquanto eu faço o giro aqui na minha circunferência, de 1 até -1, e aí de -1 eu volto para 1, né? E assim sucessivamente, eu vou ficar fazendo vários giros aqui, eu vou desenhando esse gráfico desse lado aqui. Então ele quer saber que com essa função aqui, qual seria a minha imagem. Ele quer saber os valores que vai estar aqui, ó. Isso aqui é a minha imagem, meu f de x. Certo? Certo. Então eu quero saber que hora que esse f de x aqui, ó, 4 é igual a 4 giros fazendo... 4 para mim aumenta a amplitude. Lembra que a gente fez a simulação ontem, Rafael, lá no sistema? 4 eu aumento essa amplitude aqui, ó, da onda. O 2x eu mexo no período. E o +1 eu pego essa onda e ele desloca ela para cima. Ele fez 3 coisas. Lembrou? Ele mexeu em várias coisas aí ao mesmo tempo. Só ver uma coisa aqui. Então, que hora que vai dar isso 0? Então, ó. Eu vou colocar 1, eu vou ter 4 vezes 1. Aí, no caso, o cosseno ali, ó, né, vai ser o mesmo valor. 2 vezes 1 vai dar 2. Na verdade, dei um giro, dei outro giro aqui. Vai dar 1 aqui. Então, eu vou ter o meu f de x igual a 4 vezes 1 mais 1. Meu f de x igual a 5. Cosseno de 2, ó. Tem 2 voltas, ó. Estão me perguntando. Põe 2. Cosseno de 2. 0,993 é 1, tá? Esse é o valor do cosseno de 2 vezes 1 dá 1. Cosseno de 2 vira 1. E a mesma coisa se eu fizer do outro lado. Colocar o -1. Fica 4 cosseno de 2 vezes -1 mais 1. Isso aqui vai virar -1. Por quê? Porque eu só dei 2. Eu fiz vezes 1 2 vezes, não. Como se eu desse 2 voltas aqui. Vamos lá. -1, meu f de x vai dar igual a 4 vezes -1 mais 1. Com 4 menos 1 mais 1. 4 menos 1 dá 3. Desculpe, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Mais 1. Porque menos com mais aqui dá menos. Né? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Mais 1 dá menos 3. Então isso significa que a minha imagem aqui da função, que eu acabei de descobrir, ela vai variar de -3 até 5. A minha onda aqui, ó. De -3 aqui até 5 aqui. Beleza? Meio complicadinho, mas nós vamos acostumando aí. Ó, a 3 é mais ou menos semelhante. Dada a função f de x igual a 1 mais 2 cosseno de x. Seja x um ângulo do primeiro quadrante. O que é meu primeiro quadrante? Vou fazer o trigonométrico aqui de novo. Ó.
Primeiro quadrante. Ele quer saber um ângulo daqui. Ele não quer saber daqui, porque aqui embaixo eu tenho cosseno, aqui eu tenho cosseno. Todo lugar eu tenho. Ele quer saber só do primeiro quadrante. Deixa eu até grifar aqui pra gente lembrar desse detalhe. Tá? Então vamos lá. Só que agora ele quer saber seja x um ângulo do primeiro quadrante, então que o valor de x faz com que f de x seja igual a 2. Então, no lugar da minha imagem f de x, eu vou colocar o número 2. Então, meu 2 vai ser igual a 1 mais 2 cosseno de x. Esse 1 aqui que está somando, ele passa para lá, subtraindo, igual a 2 cosseno de x. 2 menos 1 dá 1, igual a 2 cosseno de x. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Cosseno de x é igual a meio. 1 sobre 2. Porque o 2 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Bom, aí como eu tenho a tabela trigonométrica decorada, né? O único grau que cosseno de x dá meio é 60 graus. Tá? Essa seria a resposta da 3. Então é mais ou menos a mesma questão, só que invertida, né? De outra forma aí. E aqui na 4 eu deixei um círculo e perguntei, ó, qual a função trigonométrica que representa o gráfico a seguir? Alguém sabe dizer? Não. Não? Não. Tá parecendo aquela outra do primeiro exercício que faz a onda, né? Então, exato. Aí o que eu vou lembrar de vocês? Função seno eu parto do zero. Isso aqui é meu seno. A função cosseno ela parte do 1. Só que aqui, ao invés de 1, eu tenho 2. Da amplitude. Amplitude. Se eu aumentei a amplitude, igual eu mostrei para vocês ontem, eu vou ter 2 que multiplica cosseno de x. Certo? Porque quando é π sobre 2, lembra que é 180 dividido por 2? Isso aqui deu 90 graus. Então, relembrando aqui o círculo trigonométrico. Meu cosseno, quando eu vou ler em 90 graus, se eu ler ele aqui embaixo, ó, igual eu falei para vocês, no eixo X, ele vale zero. Então, significa que está passando pelo π sobre 2. Ele não mexeu no período. O período para mim está igual. Ele mexeu só na amplitude. Está indo de 2 a menos 2. Então, eu multiplico por 2 aqui fora. Ao invés de 1 a menos 1, que é o normal, né? Ele pegou e multiplicou lá fora por 2. Então, a função desse gráfico é essa. Sem identificando. Então, no caso aí, quando tem só cosseno de x, seria como se tivesse um cosseno de x, né? No caso, né? Isso. Exato. Eu mostrei para vocês ontem. Forma de onda, tá lá nos slides. Bom, aqui antes de eu entrar nas partes trigonométricas que ela está tratando, isso aqui foi uma dúvida do Diogo ou Rodrigo, eu não lembro qual dos dois. Foi minha. Sua. Isso aqui é definição de limite. Então, vamos começar pela definição, para depois eu ir entrando, que eu montei um roteiro desse jeito. Então, ó, definição de limite. Temos por definição de continuidade que em um ponto de uma função, considerando a função y igual a f de x, é contínua em um ponto no seu que lá C. Então aqui, ó, ele tem duas palavrinhas que eu posso colocar, exterior e interior. Então assim,
Se é para ser contínuo, pegando aqui a forma de onda, eu vou pegar um ponto que seja no interior da função. Não adianta eu pegar um ponto aqui fora. Pegar um ponto aqui fora é o ponto exterior. Isso aqui para nós não interessa. Eu quero calcular o limite no interior dessa função que está aqui. Ó. Isso aqui é a minha função. Então eu vou pegar um ponto que está no interior dela. Então de cara, a A e a E vai para espaço. Né? E aqui tem outra pegadinha também. Sempre coloca uma pegadinha. Desse domínio com limite tendendo a C de f de x igual a f de c. Né? Porque, quer dizer, eu vou tendendo a um valor para eu encontrar o valor da função. É uma função na extremidade, aí eu tenho direita ou esquerda. Então, vou dar um break aí. Pode ser direita ou esquerda, ou é... Agora tem duas palavrinhas, descontínuo e contínuo. Para eu calcular limite, galera, não tem como eu calcular limite de uma função que não é contínua, né? Que nem a gente fez uns gráficos aí, sei lá. Vou até pôr aqui um exemplo de um já, que eu deixei esse aqui de exemplo para vocês verem. Então, não pode ser descontínuo, tá? Tem que ser contínuo. Então, aí tem D, foi para o espaço, junto com a E, junto com a A, fiquei entre a B de bola e a C. Na extremidade, agora de novo, eu fico entre esquerda e direita, né? Eu fico entre B e C, né? Então aqui eu vou completar. Isso, interior, ou é contínuo, certo? De seu domínio. Aí olha o que ele fala. Quando o limite tende pela direita a positivo. Ele colocou aqui, eu vou até ampliar para vocês. Então, por essa palavrinha, ó, E, limite pela esquerda, menos B, respectivamente, né? Então, por ele ter colocado ali direita, né? É interior, direita, extremidade contínua, direita em A, extremidade B. Ó, ficaria respectivamente, ó. Eu até grifei. Então, direita em A e esquerda em B. Na verdade, é só uma pegada, né? Espera aí, nesse detalhe, quando fala que o domínio, quando o limite pela direita, não quer dizer também que esse lado é pela direita na resposta? Mas ele colocou essa palavra aqui, respectivamente. Respectivamente, acho que direita e depois esquerda. Tem que seguir a mesma ordem, ó, que ele colocou aqui. Ele começou com direita e terminou com esquerda. Então eu começo com direita e vou para esquerda. Entendi. Só por essa palavra aí. Isso é a pegadinha que eles colocaram aí. Então Quando vai da direita para a esquerda, ele é negativo, né? a certa seria a C. Não, a negativa a gente coloca o menos B aqui, ó. Ah, tá. Até aqui, ó. Aqui daria para matar desse jeito sim também, ó. Ele colocou x tendendo a menos B, ó. E o esquerda B, ó. Ele coloca esse Bzinho do lado. Por isso que é esquerda também. Além disso, tem o respectivamente. Foi só uma pegadinha. Tá? Pra mim, tanto esquerda, direita, né, daria a mesma coisa se inverter um com o outro, mas beleza. Essa seria a definição de limite. Aí eu coloquei aqui, ó, função contínua tem que ser limite de x tendendo a A pela esquerda, limite de x tendendo a A pela direita, tem que ser igual à função de A, que é contínua. E aqui eu coloquei um exemplo, ó, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x. Então esse limite aqui, ó, ele não vai existir. Por quê? Olha só. Quando eu tenho o x pela esquerda, eu vou colocar menos 1 e 1, tá? Pela esquerda.
Menos 1 e 1 vai dar menos 1, sem o módulo. Pela direita, eu vou ter mais 1 sobre 1. Dá 1. Os valores aqui, ó, eles são diferentes. Para eu Daí, ter, ele tem que ser igual. daí não é um limite, né? Não é um limite, porque é uma função que não é contínua. Quer ver um negócio? Já que nós estamos fazendo aqui um bem bolado. GeoGebra. Ó, a gente colocando aqui f de x. Essa função modular eu não cheguei a passar com vocês, mas beleza. Eles já até colocaram aqui no meio dos exercícios. Eu peguei nos exercícios dela, inclusive. Módulo de x. Ó, esse é o gráfico da função modular. Eu não tenho. Se eu colocar valores negativos dentro dessas duas barras, ele fica positivo. Eu não tenho valores negativos. Só que não é só isso, né? É x sobre x. Então, ó como é o gráfico da função. Ó. Ele fica menos 1 aqui, para aqui, descontinua e volta para o 1 e continua do outro lado. Então não tem como eu calcular esse limite tendendo a zero aqui, ó. Tá vendo? Ó? Qual que é o limite tendendo? Não tem. De menos 1 vai para 1. Então, isso que prova a definição do limite. Que eu acabei de testar aqui com vocês. Beleza? Deu para entender aí, Rodrigo? Sim, sim. A questão era só a definição mesmo. Né? Aí eu coloquei umas de definição para a gente ir já revisando. Muitos comportamentos são descritos por funções, como crescimento de plantas de uma fazenda, propagação de doenças, que eu até falei para vocês, do exponencial, né? Crescimento de árvores, área de reflorestamento, então tudo é necessário se verificar em determinado ponto da função, ela é crescente ou decrescente. Isso aqui, semana 4 de cálculo, tá? Que ela passou aí. Assinale a alternativa correta, verificar decrescimento. O que vocês colocariam aí? Eu tenho imagem. Derivada. Então, é justamente a única que dá para fazer. Isso é semana 4, tá, galera? Então, essa questão aqui estaria fácil, né? Se cair numa prova, eventualmente, é um nível bem fácil, eu achei aqui. E tá nas avaliativas dela. Essa questão que anda gerando um pouco de discussões lá no grupo. Funções trigonométricas são funções relacionadas a triângulo retângulo, círculos, também sendo chamadas de funções circulares. Cada hora eles colocam outro nome. Para mim sempre foi trigonométrico. Pode aparecer com esse nome aqui, ó. Circular. Entre funções trigonométricas estão de seno e cosseno, de certa forma geram as demais funções. Podemos um pouco além perceber que cosseno é uma translação de seno. Logo, podemos dizer que todas as funções trigonométricas são geradas a partir de seno. Beleza. Seja f de x, x ao cubo menos 27, vezes seno de 1 sobre x menos 3, mais 2x, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de x tendendo a 3. Então aqui, ó, pessoal, eu vou tender a 3, eu não tenho uma indeterminação aqui na primeira parte aqui do meu limite, né? Então, se eu colocar x tendendo a 3, né, limite de f de x com x tendendo a 3, eu vou ter 3 ao cubo menos 27, que multiplica seno de 1 sobre x menos 3, mais 2 vezes 3, certo? Que seria o meu 3 aqui tendendo a 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3 que dá 27. 27 menos 27 dá 0, né? Então, se eu tender isso aqui a 3, esse cara aqui tende a 0. 0 vezes seno de alguma coisa, isso aqui, ó, se a gente parar para pensar aqui, ó, x menos 3, eu até estava falando que era por L'Hopital, mas de maneira errada, né? Porque aqui a gente não tem uma indeterminação 0 sobre 0. A gente tem indeterminação, porque eu ficaria com 3 menos 3 aqui embaixo, ficaria 0 aqui. E 1 sobre 0 não existe, né? A gente teria esse tipo de indeterminação.
Mas como você tem zero que multiplica o seno de tudo isso aqui, esse valor todinho aqui na minha função, ele vai ser zero. Porque o primeiro limite deu zero. E sobrou o quê? Mais 2 vezes 3 lá do resto da equação. E 2 vezes 3 para mim dá 6. Logo, meu limite de f de x com x tendendo a 3 vai ser igual a 6. Alternativa B de bola. Certo? Então esse aqui não tem determinação. Esse aqui eu não poderia colocar 3, porque daria 1 sobre 0. Mas eu nem preciso fazer análise dessa parte aqui, porque 0 vezes qualquer valor que der aqui vai dar 0. Então isso aqui mais 6 que ficou lá fora. Beleza? Ou tô indo rápido? Não, o Rafael escreveu beleza. Eu acho que tá todo mundo de Tá acordo aí. tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então essa deu B. Aqui eu coloquei só o teorema do confronto. Falou, Antônio, até. E aqui o teorema do confronto diz que muitos teoremas, eu até mandei um vídeo do Khan Academy, não sei. Que é o quê? Se você tem uma função menor ou igual a outra função, que é menor ou igual a outra função, que está dentro de um confronto, ó, você tem uma função com gráfico aqui, ele até colocou lá, para quem abriu o vídeo. Você tem outra função com gráfico aqui, quase encostando uma na outra, e você tem uma outra função aqui no meio, uma reta, sei lá. Então, o que quer dizer esse teorema? Que quando eu tenho um valor C aqui no meu domínio, se uma dessas funções tende a C, todas elas vai ter na sua imagem uma resposta L aqui qualquer. Estou colocando qualquer valor, tá? Então, se eu tiver qualquer valor de C aqui, no meio delas, eu vou ter na imagem uma resposta L. Beleza? Então, isso seria o teorema do confronto. Até ele coloca várias coisas aqui, ó. Teorema, função polinomial, montanha, nunca ouvi falar disso aqui. Limite de funções racionais. E teorema de compressão, acho que também não existe, né? Mas beleza. Não sei se existe em alguma coisa. Não lembro de ter esse nome, não. Já é. E aqui a gente cai no mesmo sanduíche, a Bianca falou. Exatamente. Ou confronto ou sanduíche, né? Então, ó. Considere a função f de x, x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1 vezes seno de 1 sobre x menos 1, né? Calcule o limite de f de x para f de x tendendo a 1, né? Então aqui, ó, eu vou tender a 1 em cima e embaixo. Se eu fizer 1 ao quadrado, né? Menos 2 mais 1 vai dar 0 aqui em cima. E 1 menos 1 deu 0. Se deu uma indeterminação, 0 sobre 0. Quando eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0, eu posso aplicar o tal do teorema do L'Hopital, que é o derivar toda essa primeira parte aqui do meu limite, né? E eu vou esquecer, por enquanto, esse cara aqui, eu vou deixar ele de lado. Eu vou fazer a primeira derivada aqui, a primeira parte do limite, vou fazer por L'Hopital, que é mais rápido. Ó. X ao quadrado dá 2x, menos 2x dá menos 2, mais 1 dá 0. Embaixo eu fico com 1. Então, o limite, fazendo por L'Hopital, de x tendendo a 1, de f de x, daria igual a isso aí. 2x menos 2 sobre 1. Vezes, aí a mesma coisa que eu acho que até se vocês viram uma pirâmide de aula, dá para você dividir entre limites. Limite de seno de 1 sobre x menos 1. Aí aqui que foi meu erro ontem, falar que é uma indeterminação, mas essa parte aqui, ó, não é uma indeterminação, né? Eu tenho 1 sobre 1 menos 1, eu tenho 1 sobre 0 aqui, na verdade. É que eu não posso ter um denominador 0. Eu não tenho uma indeterminação 0 sobre 0.
Então, nessa parte, eu não poderia usar o tal do L'Hopital. Aí, como que os caras resolveram esse trem aí, né? Existem duas formas. A primeira, que eu acho que é a mais fácil, que eu vou tender o primeiro limite a 1 aqui, que eu já fiz, daria 2 vezes 1 menos 2 sobre 1. Isso daria 2 menos 2 sobre 1, daria 0 sobre 1, que dá 0. 0 vezes seno de 1 sobre x menos 1 vai ser 0. Alternativa C. Sem eu analisar o outro. Como ficou 2x? Fiz a derivada de cima e de baixo, Rafael. Ó, derivada de x ao f de linha de cima, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. O 2 cai para frente do x e eu subtraio 1 lá do expoente. Eu fico com 2x elevado a 1. Mais, aqui tem 1, o 1 cai, fica 2 vezes 1 vezes x elevado a 0. A derivada de constante é 0. Então, na parte de cima eu ficaria com 2x mais 2x menos 2, né? Errei o sinal. É menos 2, porque errado aqui. Menos 2. E na parte de baixo, se eu derivar, ó, a parte de baixo é filhinha de x menos 1, eu vou fazer a mesma coisa. Derivada de uma constante é 0. Derivada de x caiu 1, fica x elevado a 0. 1 vezes x elevado a 0 dá 1. Fiz a derivada de cima e de baixo. Por isso que ficou 2x menos 2 sobre 1. Tá? Tem duas formas de fazer. Tem outra forma que é fatorar a parte de cima. Também dá, né? Daria x menos 1 que multiplica x mais 1, né? Você fatorando pelas regras de fatoração. E aí corta com a parte de baixo. Bom, aqui então, ó, de todo jeito daria 0, porque a minha primeira parte daqui dá 0, né? Mas tem gente que quer falar como que faria esse limite de 1 sobre x menos 1. O teorema do confronto, né? O rapaz acabou falando, o seno ele só pode variar, que eu acabei vendo aí, eles resolvendo, só pode variar de menos 1 a 1, né? E como eu só posso variar de menos 1 a 1, eu caí de novo no teorema do confronto. Pode fazer esse L'Hopital para qualquer indeterminação? Já vou chegar lá, Bianca. Então, ó, eu tenho que cair no teorema do confronto. Ele tem que variar de menos 1 a 1. Eu multiplicando todo mundo por x menos 1 aqui em cima, ó, que isso aqui, ó, se vocês perceberem, é uma função composta, né? Eu tenho uma função de primeiro grau com uma função trigonométrica fora. É uma função composta. Se eu pegar essa função composta e jogar ela para cima, multiplicar todo mundo por ela aqui, ó, eu ficaria com menos 1, que multiplica tudo isso daí. Daria menor a seno de x menos 1, para eu tirar ela fora, né? Que multiplica seno de 1 sobre x menos 1, daí eu poderia tirar ela fora. Menor ou igual a x menos 1. Então, se você for fazer isso aqui, esse x menos 1, você vai ver que se eu tender o x a 1 aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. Um lado tende a 0, o outro lado tende a 0, o meio tem que tender a 0 pelo teorema do confronto. Então, de qualquer jeito, esse valor aqui também seria 0. Beleza? Ok. É bem mais complicado essa parte. Eu acho melhor fazer do jeito que eu falei aqui, ó. Faz o limite de um limite vezes o outro. Tá vendo? Eu tenho o limite de uma função vezes outra função.
certo? Então eu posso dividir isso aqui em dois limites. E no primeiro dá para aplicar L'Hopital. Eu mandei bala e fiz, achei zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Anderson, Sim. volta na questão lá, por favor. Nessa aqui? Seria errado, um pouquinho mais para cima, por favor. Hum. Seria errado ali quando eu estiver dividindo x menos 1 e seno dividido por x menos 1, e ele fala tendendo a 1. Se eu colocar 1 menos 1, dá 0. Então, aqui não existe denominador zero. Não poderia fazer esse cálculo já direto e dar 0? Fazendo um cálculo muito avançado, vamos falar assim. Não poderia. Tá Nem bom. sempre vai dar. Tá? Vamos lá. Ela perguntou se pode usar L'Hopital em todas as ocasiões, né? Caiu agora, semana 4 para mim, ó. Enquanto os limites, em diversas deparamos com indeterminações que por vezes impedem que se realize o cálculo do limite, que é o que ele acabou de me perguntar aí. 1 sobre 0 ou 0 sobre 0, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Infinito sobre infinito, né? Não pode. Então, a regra de L'Hopital pode ser aplicada em situações de modo a remover certas indeterminações. A respeito da regra de L'Hopital, a alternativa correta, ó. Pode ser usada em qualquer tipo? Não pode, tá? Ela pode ser aplicada em determinações 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Infinito sobre 0 já não dá, seria essa outra. 0 e infinito já não dá. 0 sobre 0 e 0 sobre infinito também não dá. Essa questão caiu para mim. Fiz ela hoje, na verdade. Respondendo sua pergunta aí, Bianca. Só pode usar quando tiver essas duas indeterminações. Tô pegando até as questões que é pra gente já ir desvendando aqui as regras. Né? Seja f de x igual a tangente, se f' de x igual a 1, assinale a alternativa que representa os valores de x. Tá? Aqui, pessoal, eu tenho que fazer a derivada da tangente, tá? Que é o f' aí. Para que eu possa fazer a derivada, a gente tem que pegar a tabela. E aí que é a minha dúvida, né? Sem essa tabela, você tá morto também. Aí, cadê a Thaís? Eu quero ver como que resolve sem a tabela, hein, Thaís? Toda a vida eu apliquei, sei lá. Desse jeito aqui. Ó. A derivada da função trigonométrica tangente é igual a secante ao quadrado de x. Tá vendo? Pela minha tabela aqui. Então vamos lá. Derivada. Então meu f' de x tem que valer 1, né? E quem é f' de x? É a derivada do tangente. Então meu secante ao quadrado de x tem que valer 1. Agora quem estava na aula de trigonometria ontem, o que é secante? Alguém lembra? Não. É a parte que eu tenho mais dificuldade da trigonometria. É ao contrário de alguma coisa, por exemplo. Secante. Ainda falei, eles fazem o nome diferente para confundir. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Tá? E cotangente é 1 sobre tangente de x. Tá? Então, significa que secante ao quadrado de x, ela tem que valer 1, né? Então, o que eu tenho? 1 sobre cosseno
quadrado dx valendo 1. E aí, no círculo trigonométrico, eu vou pegar pelas alternativas aqui. Essa questão parece ser difícil, mas ela não é tão, né? Quando eu tenho π sobre 2, eu tenho quantos? 90 graus. E no círculo trigonométrico, agora meu círculo ficou oval. No meu círculo trigonométrico, meu cosseno está aqui, ó. E quanto valeria cosseno de 90 graus para mim? 0. Então, não vale 1. A está fora. Π sobre 4 é 180 que divide 4. 4 vezes 4, 16, sobra 2, 0, 5 vezes 4, 45 graus. Cosseno de 45, todo mundo decorou a tabelinha, é igual a seno, que é raiz de 2 sobre 2. Não é 1. Estou fora. 3π sobre 2 é a mesma coisa de 90 graus. Ele vai estar aqui embaixo. 3π sobre 2. Também não pode ser. Né? Vai dar 0. E π sobre 3 é 180. Que divide em 3. Que dá 60 graus. Que também não é 1. Né? Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Não é alternativa aí. Só sobrou a C de casa. Não é tão difícil essa questão. Tá? É a única hora que ele vai... É o inverso do cosseno? É o inverso. Mas é a única hora que ele vai valer 1. De novo, é a hora que ele estiver no π. Aqui. Tá? É a única hora que ele vai... Que eu vou conseguir fazer com que ele vale 1, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de inverso. No π, o cosseno valeria menos 1. Como é inverso, ele vai valer mais 1. E quando ele for 0, ele vai valer menos 1. Porque isso aqui é uma função inversa. Beleza? E por que é mais kπ? Porque é quantas voltas eu quiser. O K é quantas voltas eu quiser dar nessa circunferência aí. O K vezes 180 graus. Posso ficar dando N mil voltas aqui na circunferência. E vai dar esse valor aí. Beleza? Beleza. Esse não tá, até que mais ou menos assusta na hora que você olha, você fala, meu, lascou. Um dos desafios de calcular derivada é analisar a função, derivável, lá, após análise aí fala um monte de coisa, né? Do problema apresentado, avalie as asserções. Seja a função f de xy, a derivada f' é de x tendendo a 0. A variação de f de x a variação de x mais x menos f de x sobre delta x. Então, isso aqui, ó, é a definição de derivada. Eu vou medir a taxa de variação. E ele sempre coloca essas questões, né? Por que dizemos que toda uma função é derivável quando existe derivada em todos os pontos do seu domínio? Isso aqui é verdade, mas não é o porquê disso aqui. Aqui ele está dando a definição e aqui ele está falando que tem que ser derivável. Não é um porque o outro, né? Então, no caso, as duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Seria a alternativa D de dado. Isso aqui é a definição pura de derivada que eu trouxe para vocês, porque pode cair lá. Então, estou fazendo meio que uma revisada. E esse tipo de questão é o tipo de questão que, se eu não lembro de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, é o que salva a sua vida lá. Entendeu?
E aí aqui, ó, eu tô dando um exemplo, que ele até caiu também, não lembro qual, segunda semana aí, ó. Seja S de t igual a 8 mais 20t menos 5t quadrado, a posição em metros de um móvel em instante segundo, t maior ou igual a zero. Por que t maior ou igual a zero? Não existe tempo negativo, tá, pessoal? Não tem como eu falar, te encontro daqui a menos uma hora. Então, isso aqui não existe, né? Então, tem que ser maior ou igual a zero. Calcule a velocidade VT no instantâneo do móvel no instante t0 arbitrário, né? Então ele quer, na verdade, aqui, até meio, sei lá, ele quer a equação da reta. Então, como que funcionaria isso daqui, ó? Primeira coisa, vocês fizeram a revisão aí que a galera fez. Eu tenho 2, o índice aqui de maior, um expoente maior dessa minha função é o 2. Logo, eu sei que é uma função de segundo grau. Se é a função de segundo grau, eu vou olhar o sinal que está acompanhando o t ao quadrado. Porque o sinal é negativo. Se é um sinal negativo, eu tenho uma função com concavidade voltada para baixo. Certo? Falei isso aí para vocês em função de segundo grau, umas semanas atrás aí. Se eu tenho uma concavidade voltada para baixo, o que ele quer na verdade? Uma reta que tangencie o topo dessa minha parábola, né? Então, exatamente essa reta aqui, ele quer saber qual a equação dessa reta aqui. Ó. E como é que eu faço a equação da reta? Com a derivada. Se fosse sem derivada, eu ia me matar para fazer, mas como eu tenho derivada, eu vou pegar e derivar, ó, ST, o espaço em função do tempo, em linha. Então, vou só reorganizar aqui, menos 5t ao quadrado, mais 20t, mais 8. Derivada da potência, Caio 2 multiplicando. Tenho S de t, linha, igual, menos 5 vezes 2, t, 2 menos 1 dá 1, mais, Caio 1 multiplicando, 1 vezes 20, quando não tem nada em cima é 1, vezes t elevado a zero, porque 1 menos 1 dá 0. Derivada do 8 é 0. O meu S de t min vai ser 5 vezes 2 dá menos 10t, mais 20, né? Aí no caso ele colocou em outra ordem, né? Mas daria 20 menos 10t alternativa aí, que é igual. Então aí seria a minha fórmula que calcula a velocidade do móvel. Fácil isso aqui, né? Mas eu estou explicando aqui o conceito de derivada, que está nas próprias questões, e mostrando para vocês como funciona, que também está nas próprias questões. Oi. É a derivada, se for, claro, de 1, de 8, sempre vai ser 0? De constante é 0. Sempre constante, você fala todos do 1, 2, 3, 4, é isso? Tá na tabela aqui. Eu pus a tabela lá no Drive lá para vocês, entendeu? Ah, depois eu vou olhar, então. Ó, derivada de C de X é, ó, D de dx de um C, que é uma constante, é igual a 0. Sempre vai ser 0. Ah. A Bianca achou fácil. Eu gostei de derivada. Não sei se você vai falar a mesma coisa da integral, mas tudo bem. Deixa eu Anderson, diga. Se fosse t elevado ao cubo ou t elevado a 4, seria o mesmo item de a gente jogar a derivada? Pode ser também, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Um adendo. S de t, vamos dizer que seria aqui, sei lá, a função seria menos 5t elevado ao cubo, mais 20t ao quadrado, mais 7, sei lá. Qualquer valor aí. Aí para eu fazer o S' de t,
né? Que seria a minha derivada aqui, ó. Esse 3 vai cair. Então vai ficar menos 5 vezes 3t ao quadrado, que é menos 1 aqui, ó. Então fica quadrado. Mais 2 vezes 20t elevado a 1, porque é 2 menos 1. E o 7 é 0. Então meu S' de t já daria menos 15t ao quadrado mais 40t. Essa seria minha derivada se fosse uma função de terceiro grau. Respondendo a questão. Há algumas regras sobre cálculo de derivada, como a regra da potência, que é importante reconhecer com a regra. Para isso é importante reconhecer características. Aí aqui tem algumas regras, né? Que eu acho que esse 1 sobre V, eu não sei se eu estou errado ou se eles estão errados, né? Aí depois até é legal a gente pesquisar, vocês trocam uma ideia lá no grupo. Então a 1, ó, nada mais é do que a regra da potência. Ó. Eu pego o N, ele está caindo na frente aqui do que eu acabei de aplicar, do X, né? E lá em cima, no meu expoente, eu tiro 1. Então, esse primeiro item aqui, ó, que ele está me perguntando, é a regra da potência. Isso aqui caiu também nas questões lá. A 2 eu vou deixar para discutir depois. Se eu tenho a regra de U vezes V, no caso, derivada de U vezes V, não tem aqui, mas é U vezes V, não tem um pontinho, é a mesma coisa, né? Que eu derivar o primeiro mais a derivada da segunda. Seria para mim a regra do produto, certo? Não. A regra do produto seria a 4. Aqui, ó. Regra da cadeia. Essa é a regra da cadeia. Que é uma derivada nem da outra, né? Isso aqui seria a cadeia. E esse aqui seria produto. E a 2, ele está falando que seria a regra da recíproca. E aí, beleza. E aí ele colocou menos 1v quadrado, né? Colocou 1 sobre v. Não sei, porque para mim aqui, ó, 1 sobre v daria v elevado a menos 1. Pensando assim, né? Não sei se eu estou errado. Aí, se eu for fazer menos 1, esse menos 1 cai para frente. Eu fico menos 1, v é menos 1 com menos 1 aqui em cima. Ficaria v elevado a menos 2. E não ao quadrado. Não sei se tem erro de sinal aí, alguma coisa, né? Para mim daria isso. Diga, Juliano. Ô Anderson, teria alguns exemplos de potência recíproca, cadeia e produto para nós? É o de potência que acabei de fazer. Sim, o de potência sim, desculpa. Aí, mas os demais? A recíproca, eu creio que é igual de potência, que é a única coisa que o V está embaixo, você inverte o sinal, né? Fica V elevado a menos 1, e aí você faz igual. A cadeia e o produto a gente vai fazer. Calma aí que tem mais. Beleza. Beleza? Aqui por enquanto as definições, né? Estou passando as definições para vocês. E que uma questão dessa pode salvar a vida lá. Então aqui, ó. Em alguns casos, temos que calcular a derivada de seno de x ao quadrado, né? Que é justamente isso que você acabou de falar. O que é o seno de x ao quadrado, né? A gente tem uma função aqui fora, seno, e eu tenho uma função lá dentro de x ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de regra da cadeia, né? Que eu tenho uma função dentro da outra. E às vezes eu posso ter 3 funções, uma função dentro da outra, embutida na outra ainda. Que eu vi exercício desse jeito aí. Em outras palavras, é uma função composta. Isso. É uma dentro da outra. E aí, como que você faria
aqui no caso da análise. Quando y de u de x, a gente tem que o dy dx vai ser dy sobre du vezes du dx. Ó, eu acho que nós erramos aquela lá, hein? Essa aqui do produto, o mais aqui, ó, na verdade, esse aqui é produto, esse aqui é cadeia. Confundir aqui, ó. Porque quando você tem um vezes outro, na verdade é a cadeia. Quando você tem u vezes a derivada de um mais v vezes a derivada do outro, é o produto. Vamos lá. Que aqui já está a cadeia, ó. dy sobre dx, dy du vezes du dx. Isso aqui porque a função é a função composta e aplicamos a regra da cadeia. Então, esse aqui está explicando esse aqui. Então, as duas asserções são verdadeiras e a segunda está justificando a primeira. Que na prática, já que perguntaram aí, seno de quanto que está lá bem? X ao quadrado, né? Derivada, então, aqui, ó, do seno, que eu vou fazer primeiro, o que está fora, tanto faz, porque é um produto. Derivada de seno é cosseno de x ao quadrado, vezes a derivada do cara que está lá dentro, que é x quadrado. X quadrado, no meu caso, eu vou cair com 2, vai dar 2x. Então, na verdade, aqui, ó, o y', né, meu, daria 2x vezes cosseno de x ao quadrado, se eu não estiver errado. Essa é a aplicação, Juliano, da regra da cadeia. É uma função dentro da outra. Então, deriva que está, né, fora, ou então a que está dentro, porque é uma multiplicação, né? E aí deriva o que está lá dentro. Multiplica um pelo outro. E essa seria a minha resposta. Tá? Isso seria a aplicação da regra da cadeia. A derivada do quociente, que eu não falei aqui para vocês, por que coloco 2x na frente? Você pode colocar para trás também. Tanto faz a ordem do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu colocar assim, ou colocar desse outro jeito aqui, tá ok também. Tanto faz mesmo. Eu coloco 2x na frente, sei lá. Eu acho que eu começo com 2x, para mim. Então, pessoal, ó, o exercício 14 aí, que a gente me enrolei na live, estou gravando para vocês para ficar melhor. Derivada do quociente de duas funções não é o quociente de duas derivadas. Também temos a soma, a regra da soma, e da potência pode ser aplicada para obter a derivada de uma função. É possível obter a derivada de y igual a x menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x sobre x a quatro, aplicando as regras. Que regras são essas? Já deixei aqui do lado. Ó. U'(v) menos u vezes v' sobre v ao quadrado. Derivada de u vezes o v menos u vezes a derivada do v sobre v ao quadrado. Quem é u? Vou deixar aqui demarcado para vocês. Ó. U é o que está em cima. Quem é o v? Que está embaixo. Certo? Só que aqui, ó, se a gente parar para ver, em cima, a gente teria um produto. Só que ao invés de fazer a regra do produto em cima, seria quando você tem duas funções. Nesse caso, a gente tem dois polinômios. Então, eu vou fazer o quê? Fazer a distributiva primeiro. Então, x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 2x. Essa parte aqui de cima, ó, que a gente está em amarelo, é o que eu estou fazendo aqui embaixo, tá? Vou até amarelar ela, para a gente ver. Essa parte que nós vamos mexer. Beleza? Então, ó, vamos lá.
aplicando a distributiva de x e aplicando a distributiva do 1 embaixo, menos 1. A gente vai ter x vezes x ao quadrado, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x quadrado, mais 2x. Repara que 2x ao quadrado negativo com menos x ao quadrado são termos semelhantes, então eu posso agrupar eles. Eu fico com x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Tá? Então, ó, aqui embaixo agora eu vou pegar o denominador x a quarta. Estava aqui, eu vou trazer de volta. Sobre x a quarta. Então agora, o que eu tenho que fazer? Cortar minha regra aqui e vou arrastar ela para cá. U' V menos UV' sobre V ao quadrado. Então, derivar a primeira de cima, certo? Vou deixar a linha azul aqui, ó, sobre o V embaixo. Então, vamos lá. Derivar a primeira de cima, cai o 3. 3x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6x, mais, cai o 1, 2, vezes o V, x a quarta, menos, vou abrir parênteses, vou repetir a função, x ao cubo menos 3x quadrado mais 2x, que multiplica a V', 4x ao cubo, que é a derivada de x a quarta. Cai o 4, tira 1 de cima. Sobre x a quarta elevado ao quadrado. Beleza. Em cima, o que está acontecendo aqui? Eu tenho essa distributiva para fazer. E essa distributiva para fazer. E ainda, não posso esquecer que ainda tem a distributiva do sinal aqui dentro. Tá? Então, vamos fazer essas distributivas em cima. E o 2 aqui é regra de potência, galera. Multiplica o 4 embaixo. Está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo aí nessa função. Então, em cima eu vou multiplicar x a quarta vezes 3x ao quadrado. 3 que multiplica x a quarta vezes x ao quadrado, mantém a base, soma os expoentes. Menos 6x elevado a quinta mais 2x a quarta. Vou manter o menos aqui, depois nós aplicamos a distributiva dele. Menos x a quarta vezes x a terceira. Fico com 4x ao cubo vezes x ao cubo. Fico com 4x a sexta. Menos 3x ao quadrado vezes 4. Dá 12x a quinta. Mais 2 vezes 4, 8x a quarta, fecha parênteses, sobre x a oitava. Agora, a distributiva do final. 3x a sexta menos 6x a quinta mais 2x a quarta menos 4x a sexta mais 12x a quinta menos 8x a quarta sobre x a oitava. Fiz aqui a distributiva desse sinal aqui. Então vamos lá. Agrupar os termos semelhantes. Esse aqui com esse, o a quinta com a quinta, e a quarta com a quarta. Vamos lá. 3x a sexta menos 4x a sexta, eu fico com menos x a sexta. Menos 6x aqui com mais 12, eu vou ficar com
mais 6x à quinta. 2x à quarta por menos 8, vou ficar com menos 6x à quarta sobre x oitava. Aí, como esse x oitava está dividindo tudo, né? Se eu for aqui nas alternativas, já tinha marcado a B, porque tinha um erro de digitação, tá? Eu tinha posto vezes, mas aqui é mais. Eu não tenho alternativas nesse sentido aí. Então, eu vou pegar o oitavo e vou dividir com todo mundo aqui, ó. Vai ficar menos, eu posso reescrever desse jeito. Sobre x oitava mais 6x à quinta sobre x oitava menos 6x à quarta sobre x oitava. Agora a regra de potência, né? Divisão de mesma base, que é o x é a mesma base, certo? Ó, vou pegar o x aqui, ó. X é o x, x é o x. Mantém a base e subtrai os expoentes, que eu fiz a revisão aí com vocês. Então, eu fico com menos x, 6 menos 8 vai dar menos 2. Mais 6x, 5 menos 8 vai dar menos 3, menos 6x, 4 menos 8 vai dar menos 4. Reescrevendo isso aqui, eu poderia ficar com menos 1 sobre x ao quadrado, mais 6 sobre x ao cubo, menos 6 sobre x a 4, que seria a mesma coisa da minha alternativa B, ó lá, menos 1 x quadrado mais 6x ao cubo menos 6x à quarta. Portanto, alternativa B correta, né? Errei aí na hora da digitação, me perdoem, né? Errei também na live um pouco aí eu agora estou corrigindo e repassando para vocês como é um exercício trabalhoso, né? Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima semana, até a próxima live. Valeu!